dando sequência à nossa instrução sobre o discipulado, falaremos do 11º degrau do discipulado: a Bíblia e a igreja. O que a palavra de Deus diz sobre a Assembleia Santa? O que a palavra de Deus diz sobre a igreja, a casa de oração, a casa do Senhor? É o que veremos nesta manhã, nesta passada, nessa pegada do discipulado. Estamos já na lição 11. E eu quero chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, versículo 25. Este texto foi escrito para o consolo da igreja em Roma. Os irmãos estavam sofrendo grande perseguição do Império Romano. Além disto, infiltrados na igreja estavam os judaizantes, aqueles judeus recém-convertidos que não haviam entendido a mensagem do Evangelho completamente e que ensinava que para se tornar um cristão, antes precisava se tornar um judeu. E tudo isso trazia grande dificuldade àquela igreja, porque para que alguém se torne um cristão, necessário é nascer de novo pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Não é necessário outra coisa senão tudo e somente Jesus Cristo. E aqui a altura da carta do capítulo 10, antes de elencar os heróis da fé, o escritor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Não deixemos de nos reunir. Irmãos, a grande pergunta que devo fazer nesse instante, para a sua reflexão e a minha também, é sobre a possibilidade de alguém ser um cristão sincero e ausentar-se da casa do Senhor sem nenhum motivo justo. Pode uma pessoa ser considerada cristã sem estar unida a uma igreja? E a resposta é sim, pode. Pode sim. Mas aqui podemos comparar este crente, aqui podemos comparar este cristão, senão a um estudante que não vai à escola, um soldado que não comparece ao seu quartel, um cidadão que não paga seus impostos e nem vota, um navio sem tripulação, um pai sem família, um jogador de futebol sem time, político sem eleitores, abelha sem colmeia, uma brasa fora do braseiro. E o se esfriar é só uma questão de tempo. Afastar-se dos meios de graça é um grande risco e talvez seja os primeiros passos para o desastre, o fracasso, as tristezas que devemos evitar. As Escrituras dizem claramente da necessidade de congregarmos. Se tem uma coisa que você não pode fazer sozinho, entre muitas outras, é claro, mas uma delas é ser um cristão. Um cristão compreende comunhão, estarmos juntos, estreitando laços, manifestando aqui, na casa de Deus, o que devemos ser espiritualmente. Um só coração, uma só alma, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Olha o que o escritor diz no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O escritor, exilado, não sabemos onde, seu coração está muito abatido,
num contexto de muitos templos, divindades, a bel escolha, num tempo de sincretismo, num tempo onde as pessoas poderiam adorar onde quisessem, de maneira que pretendessem, este homem de Deus afirma claramente que a alma dele tem sede pelo Deus vivo, por considerar todas as outras coisas fantasiosas, mitos, mentiras, ilusões. Ele diz que o desejo dele era estar na casa de Deus. Ele tinha saudade do santuário, saudade do templo. Não por menos, o Salmo 122 diz que se alegrava em saber que ele estaria na casa de Deus. Veja só, nós precisamos, irmãos, sempre fazer um exame de consciência, pensar claramente sobre isto, porque se há uma coisa prescrita nas Escrituras entre todas elas, que diz a respeito desta informação, é que devemos santificar um dia ao Senhor. O domingo é o nosso dia santificado. O domingo não nos pertence. O domingo pertence a Deus. E devemos então reservar o domingo para estarmos na casa do Senhor, a fim de que proclamemos as suas maravilhas. Eu sei, estamos vivendo tão distantes de ensinamentos como estes, que parece até um exagero. Mas você que é um bom cristão e conhecedor bíblico sabe que os 10 mandamentos continuam em plena atividade. Eles fazem parte da lei moral. E o 4º mandamento diz para santificarmos um dia ao Senhor. Os judeus santificavam o 7º dia, porque o Senhor havia descansado no 7º dia. A partir da ressurreição de Cristo Jesus, a cristandade santifica o 1º dia, porque agora todos os outros dias são santificados a partir deste. Eis que estão sendo feitas novas todas as coisas em Cristo Jesus. O 1º dia da semana, a ressurreição de Cristo, nos lembra que somos novos homens, novas mulheres, e que Deus está fazendo um novo céu e nova terra já, a partir de pessoas que tiveram um profundo encontro com Jesus Cristo. O Senhor, nas Escrituras, sempre requereu isto do seu povo: santificar o dia do Senhor. Ninguém consegue, afinal, totalmente. Sabemos que pessoas trabalham em serviços essenciais no dia de hoje, mas sabemos também que a maioria de nós não temos buscado a casa do Senhor por desobediência. Não digo nesta pandemia, sabemos dos excessos, de um período de exceção que vivemos, mas sabemos que muitas vezes o domingo não está em prioridade em nossos corações. Os nossos sábados vamos até altas horas, acordados, gastando a nossa energia preciosa em tantas atividades. E quando chegamos no domingo de manhã, estamos desanimados, não estamos interessados por aquilo, estamos cansados, vamos querer dormir até mais tarde. Lembro-me de uma decisão sábia de uma igreja muito pujante em Belo Horizonte, que determinou que não houvesse trabalhos sábados até tarde na igreja para os jovens, a fim de que não lhes atrapalhasse acordar no dia seguinte e vir à casa do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando nós não cuidamos disto, ficamos cansados aqui na igreja, pescando, dormindo, não estamos dando a devida reverência à palavra de Deus, achando que estamos ignorando a mensagem do pregador,
Mas o pregador é só um servo inútil, na mão daquele que quer comunicar grandes e poderosas verdades. Mas nós não estamos atentos, estamos cansados. Já estamos aqui pensando no almoço, ou pensando em algum programa televisivo à tarde. E quando chegamos à noite no culto, estamos cansados. O dia inteiro foi de luta, corrida, disputa, não houve descanso. E à noite também prestamos um serviço que o Senhor não se agrada dele, porque o Senhor espera que o adoremos em espírito e em verdade, mas o amemos de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa compreensão e fé. Irmãos, eu incorro neste risco, claro, não estou dizendo alguma coisa que extrapola a minha natureza, somos todos pó, frágeis. O problema não é você ser assim ao final, embora seja um problema. O maior problema é a falta de reconhecimento disto, porque quando ouvimos uma mensagem desta, a nossa mente já começa a contrabatê-la, já começa a contraditá-la, dizendo: não é bem assim, isso não é verdade, porque queremos nos esquivar das verdades bíblicas. E é aí que está a grande diferença entre um crente que é contrito, humilde e acolhido por Deus, e aqueles que permanecem nos seus erros. Provérbios diz: instrua um sábio e ele ficará o seu amigo, mas instrua um tolo e ele se voltará contra você. Não foram poucas as vezes que eu me voltei contra os meus mestres, contra os meus pastores, não de ato e de verdade, não com ações, mas aqui dentro, questionando, quando na verdade devemos questionar se o que estou dizendo é bíblico ou não. Não é porque você não consegue guardar totalmente o domingo, e ninguém consegue, por isso precisamos da ajuda total e plena de Cristo Jesus, que isso deixou de ser verdade. A verdade não depende da sua capacidade de executá-la. A verdade é por si só, independente, viva, autônoma. Eu não consigo guardar, ninguém consegue. E está aí registrado os 10 mandamentos também, para avultar a nossa pecaminosidade, para que nenhum homem seja indesculpável diante de Deus, escreveu Paulo aos Romanos. Portanto, queridos, é possível você ser crente bem longe da casa de Deus, mas eu te digo, você é um mau crente. Você é um crente desinteressado, você é um crente que não está preocupado com seus irmãos, você é um crente que está vivendo um momento bom na sua vida e por isso você não está preocupado com os outros que talvez precisem da sua preciosa companhia. Podemos morrer assim ou podemos digladiar contra esta palavra, ou podemos reconsiderar as nossas posturas e mudar de vida. Obviamente eu não gostaria de ouvir algo assim. Obviamente eu não quero vir à igreja para ser contestado, mas aqui é o único lugar que você encontrará, na casa do Senhor, espalhada pela face da terra, palavras que poderão cuidar da sua alma e proteger você de ciladas e laços do passarinheiro. Queridos, estamos aqui lembrando do salmista 122, salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nenhum de nós aqui, por mais confortável que sejam os nossos lares, tinha mais conforto do que Davi. Davi era um rei em Israel, um rei celebradíssimo, com muitas atribuições, porém nada para ele era mais agradável do que estar na casa do Senhor. Salomão pediu sabedoria, verdade. Sansão pediu força. Davi disse no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza dEle. Que pedido, que desejo, que anseio. Irmãos,
encontramos muitas brasas apagadas até chegarmos ao templo. Se formos pensar nas pessoas que estavam tão envolvidas aqui, ou aí nas suas igrejas locais, eram líderes vigorosos, e que por alguma ocasião e algum pensamento equivocado, resolveu se afastar lentamente até que se tornou uma brasa tímida, ao ponto de chegar a um carvão ignorado. Tanto potencial. Quão me fez bem ser obediente, quão me fez bem ter que dar aqueles passos. Eu estou dizendo tudo isso por me importar com você. As pessoas estão construindo um tipo de evangelho que destoa muito do que encontramos nas Escrituras. Um evangelho delivery. Já que você não vem à igreja, nós vamos mandar o pastor pagiar você em sua casa, ficar ali sem que você precise. Você não está doente, não está passando por nenhum problema financeiro, não está em nenhuma dificuldade, mas você está desanimado porque resolveu ficar desanimado e não quer tomar uma atitude. Mas fique tranquilo, haverá um evangelho delivery, nós vamos ali te pagiar, nós vamos ali ler os melhores versículos para você, nós vamos tratar você emocionalmente para que você se sinta bem do jeito que você está. É um engano, é um ledo engano. Não devemos acreditar nesse tipo de espiritualidade. Embora os pastores estejam se esforçando e os presbíteros também, o que se espera de cada crente é que ele deseje a casa do Senhor, é que ele faça o máximo para estar aqui, que ele busque a face de Deus, que ele não encontre nenhum empecilho que seja grande o suficiente para ele não estar ali. Ah, queridos, por anos eu visitei uma senhora cadeirante, que a vida inteira viveu na casa do Senhor,
cuidando da obra do Senhor, cuidando da mobília da igreja, dos arranjos. Ela já estava com 90 anos quando eu comecei a visitá-la, e visitei até os 99 anos. Ano passado fui ao culto de 100 anos dela, e ela tinha muitas dores no corpo, dificuldades de locomoção, fragilidades extremas de uma senhora centenária, mas a única reclamação que ela tinha, que eu testemunhei por 10 anos, foi: pastor, eu lamento profundamente não poder ir à casa do Senhor. 99 anos indo, frequentando, buscando a face de Deus, e agora aos 90 anos ela não se sentia habilitada a deixar de estar lá. O anseio, o desejo dela e a cura que ela pedia era: Senhor, me cura para eu voltar à casa do Senhor e poder te adorar na comunhão dos santos. Que ensinamento, que percepção! Nós tão saudáveis, temos tantos motivos para estar à casa do Senhor. Deus tem nos dado muito mais do que nos tirado. Deus tem nos abençoado de maneira que nós nem conseguimos descrever. Porém, qualquer mínimo motivo já é grande demais para nós repensarmos isto. Não estou dizendo isto aqui nesta manhã, irmãos, preocupado com a frequência dominical para uma foto bonita a ser colocada num quadro pendurado numa parede, dizendo: que congregação vigorosa. Na verdade, eu estou preocupado com a sua vida espiritual, porque não vai dar certo. Eu te garanto pelas Escrituras que não vai dar certo. Você não vai melhorar. A nossa única chance de nos tornarmos pessoas melhores é desfrutarmos dos meios de graças. Alguns você pode fazer em casa, que é a oração, a leitura da palavra de Deus, mas outros somente aqui na igreja, a comunhão com os santos, a pregação do Evangelho, a boa e bendita ministração dos sacramentos. São meios que Deus deixou para que você se tornasse, e eu também, crente mais saudável. Então eu apelo ao seu coração. Sei que contra esta palavra temos os pássaros lá fora que tentarão arrancar de seu peito. Temos os passos, os pés dos homens que tentarão pisar essa palavra no seu coração. E temos este mundo espinheiro que há de sufocá-la para que ela não frutifique. Somado a estes três inimigos, ainda temos aqueles pastores liberais que vão dizer: não, qualquer lugar você pode adorar, qualquer lugar é o templo, qualquer lugar, não existe um lugar de consagração. Pois é, parte da verdade. Sim, qualquer lugar é um lugar de adoração. Não existe um templo como havia em Jerusalém. Verdade, não existe. Entretanto, queridos, precisamos reconhecer que o Senhor prescreveu o culto solene na Assembleia dos Santos. Há cultos particulares, você faz na sua casa. Cultos domésticos, você faz assentado à mesa com seus filhos. Cultos secretos no seu quarto, ali no particular da sua vida. Mas o culto público e solene, que era prescrito por 1500 anos no Antigo Testamento, e que Jesus Cristo no Novo Testamento jamais deixou de participar, e que encontramos os apóstolos participando após Cristo, e que encontramos a igreja se reunindo nas casas dos irmãos para manifestar a fragrância do Evangelho, jamais prescreveu. Aqui é um lugar de consagração, um lugar separado para a igreja se reunir e proclamar as maravilhas de Deus. Fazemos isso diante de Deus, para que os anjos vejam, para que o mundo saiba, para que o inferno trema. Há um povo que se chama pelo nome de Deus, e Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Ah, meus irmãos, a casa do Senhor é um lugar solene.
Se tinha alguém, disse Whitefield, que poderia falar: eu não preciso estar lá, esse era Jesus Cristo. Mas leia o Novo Testamento e verá o Senhor Jesus Cristo rotineiramente aos sábados, nas sinagogas e nas prescritas festas anuais, no templo. Meu amigo, minha irmã, os pastores liberais, os pastores modernos, que se casaram com os seus dias, se casaram com este tempo, vão tentar incutir na sua cabeça que não precisa se preocupar com isto. Eu te digo, entre nós pastores, fique com as Escrituras, leia, aprenda, se instrua na palavra de Deus, para que você não incorra no risco de se tornar um carvão úmido, frio, triste, num canto. Mas você foi chamado para ser luzeiro, tocha acesa, fogo, luz, aquecer, ser instrumento de Deus. Que lugar difícil é a igreja, de confrontação, pessoas que temos que aprender a perdoar, pessoas que nos julgam, pessoas que muitas vezes nos maltratam, pessoas que nos ignoram. Mas eu te digo, eu te garanto, que assim como fora nos dias de Noé, é melhor estar ali dentro da arca, com todos aqueles animais difíceis de convivência, naquele caso, do que estar morrendo lá fora, afogado no dilúvio. Então, é melhor estar aqui na casa de Deus, com esses irmãos ranhentos, difíceis, complicados, que às vezes complicam a vida da gente, que às vezes nos compreendem mal, falam coisas que nos ferem. É melhor estar naquele ambiente prescrito por Deus, do que estar lá fora, ignorando o que Deus requer de nós, em amizade com o mundo, em inimizade contra o autor da vida. Aqui é um lugar difícil, eu reconheço. Estar na igreja não é um lugar muito fácil, mas eu te garanto, é o melhor lugar para se estar. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 10, diz: para que não deixemos de congregar, o que faremos? Rasgaremos esta parte do texto, esta carta do Novo Testamento, dizendo que isto é coisa do antigo? Quem te dará tal autoridade? Ninguém. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. A palavra admoestações aqui é correções, ortodoxias, levar a nossa convicção por caminhos retos, sem meandros, sem curvas, caminhos aplanados do Senhor. Está dizendo aqui sobre a proclamação das Escrituras, que aqui é um lugar onde Deus tem nos falado. Veja você, vá ao banco, se você tiver dinheiro, o gerente vai te tratar muito bem. Na sua casa, a sua palavra tem muito valor. Você diz ao seu marido: baixa a cabeça. Você que é filho, sua opinião é imensa dentro do seu lar. Você rapou a garganta querendo alguma coisa e seus pais vão logo se sacrificando para te dar aquilo. Veja bem, você constrói muros altos para não precisar enfrentar os seus vizinhos. Você é uma pessoa que na sociedade, nos seus grupos, você tem a voz, tem a condição de dar uma última palavra. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira dizendo o quanto você é alguém influente lá fora, mas aqui é o único lugar onde você encontrará alguém dizendo a você: por favor, não continue neste caminho, o fim dele é um precipício, saia daí, não, por este caminho não, volte, você é um pecador e precisa mudar de vida. Aqui é o único lugar na face da terra que desde uma merendeira escolar num cargo humilde ou o presidente da república terá um dedo em riste, não de um pobre pastor, mas das Escrituras dizendo: você precisa de um encontro com Deus. Eu sei, vivemos num mundo onde todos têm uma forma muito especial de nos tratar bem, principalmente se estamos bem vestidos ou temos algum recurso. Mas saiba que nós precisamos de pessoas que nos digam a verdade com amor,
E você encontra isso somente na proclamação do Evangelho. Quantas vezes eu tropecei, caí, bati de cara no chão, porque alguém se recusou a me dizer a verdade com amor. Meu amigo, não deixemos de nos congregar. Estar na casa do Senhor não é um favor que fazemos a Deus, é obediência. Você quer ser mais abençoado? Grave isso no seu coração. Guarde a palavra do Senhor. Não corra o risco de se digladiar com Deus. Não bata de frente com Ele. Obviamente, Deus é misericordioso, tem tolerado as nossas faltas, porém, precisamos nos arrepender e mudar de vida. O que Deus espera de seus filhos na igreja? Que sejam frequentes, que fiquem à vontade. Deus não espera nada. É uma ordem: não faltem, não deixai-vos de congregar. Deus espera que sejamos frequentes. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Não vos conformeis com este século, transformai-vos, metanoia, pela renovação da vossa mente. Muda de ideia, é o que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo à igreja do Novo Testamento, a igreja que havia sido batizada pelo Espírito Santo em Atos, na inauguração desta imensa obra de Deus. E agora ele está dizendo àqueles irmãos para que eles não desanimassem. Rogava, suplicava, pois, àqueles irmãos, pelas misericórdias de Deus ele suplicava, que eles se apresentassem ao culto, apresentassem o vosso corpo, o corpo como sacrifício vivo, usando uma figura do Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram entregues através de coisas materiais. Agora ele diz: nós somos o próprio sacrifício, não um sacrifício de morte, não alguém que vai sacrificar a si mesmo, mas alguém que sacrifica as suas próprias vontades, sacrifica a sua própria vida, que chega diante de Deus, como diz o salmista, de força em força. Cada um comparece diante de ti no teu santuário, com cansaço, com desânimo, com dificuldades, carregando bolas de ferro aos pés, o mundo, o globo nas costas, mas ele continua indo, ele continua buscando, ele continua dando o testemunho dos salvos. E aqui Paulo diz: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui é logiquem. Num tempo onde havia místicos em volta da igreja, especialmente os gregos, que adoravam, entre tantas divindades, o deus Baco. E o culto ao deus Baco envolvia muita bebedice, ao ponto da pessoa entrar num êxtase alcoólico, e ali naquele êxtase alcoólico somava-se a orgia sexual, e eles ofereciam tudo aquilo como culto a Deus, ao deus Baco. E Paulo, nesse contraponto, ele diz assim: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, é santo, é agradável ao Senhor, que é um culto compreensível, entendível, racional, sem extravagância, sem perder a consciência, sem mantras, sem tentativas de dar um torpor emocional na turma. A segunda cruzada evangelística do maior pregador de nossos tempos, Billy Graham, na Inglaterra. A primeira fora um grande sucesso do poder de Deus,
mesmo contra os repórteres que tentaram de tudo impedir aquele avanço. Porém, na segunda vez, 10 anos depois, Billy Graham volta à Inglaterra. E então os repórteres dizem: pessoas estão se convertendo por causa da música. Estudaram por que aquele movimento era tão bem sucedido e chegaram à conclusão de que a música tão bem cantada e emotiva fizeram pessoas aderirem ao evangelho emocionalmente. Então Billy Graham disse ao seu amigo e companheiro de ministério: nós vamos ficar aqui um mês e ninguém vai cantar. Antes do apelo e depois do sermão não haverá música. E então Billy Graham pregava e, terminado o sermão, ele falava: se você quiser aceitar Cristo, fique de pé e venha aqui à frente. E as pessoas começaram a ir. Você ouvia naquele silêncio só o batido dos sapatos e saltos por aquele grupo de mais de 10 mil ouvintes. Estádios de futebol foram lotados para ouvir o evangelho. Um movimento, um grande avivamento naquele período. Por meses, ou por um mês e pouco, não se cantou, e almas continuaram a se render a Cristo, ao ponto de, ao final de um mês, os repórteres começaram a suplicar: volte com a música, nós estamos com saudade das canções, pode cantar. O poder de Deus não precisa de que nenhum e ninguém de nós entreta uma congregação e fique tentando seduzir com palavras. Não, irmãos. Deus opera na sua consciência e na sua mente livremente. Não precisa de subterfúgios, não precisa de apetrechos. Nós cantamos para Deus. Não cantamos para convencer pessoas, porque somente o Espírito Santo pode fazer esta obra. E aqui, irmãos, está diante de nós o que o apóstolo Paulo requer de cada um de nós: um culto que lhe agrade a Deus. É um culto consciente. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Em Cristo Jesus eu estou aqui. Está escrito em João 4:23, mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Responda como são os verdadeiros adoradores: espirituais e verdadeiros, carnais e racionais. Obviamente, espirituais e verdadeiros. O que significa isto? Vem a hora e já chegou, em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma contraposição ao culto do Antigo Testamento, que era um culto verdadeiro, porém através de símbolos. Quando diz aqui em verdade, significa que nós não adoramos mais através de símbolos. Não trazemos cordeiros, não temos o templo como alguma coisa divinizada, o lugar onde Deus se manifesta ali geograficamente, porque você é o templo do Espírito Santo. E na metáfora de Pedro, nós somos tijolos espirituais que nos unimos aqui para mostrar ao mundo o valor do templo do Espírito Santo, a grandeza desta obra. Em espírito significa não mais geograficamente, você adora a Deus onde você estiver. Em verdade significa não mais através de símbolos. Porém, adoramos claramente a Cristo que está aqui. Ele está aqui conosco. Deus está presente aqui. Deus pessoalmente, irmãos, é invocado e adorado conosco aqui. Nós não estamos adorando através de um sacerdote que invoca a um Deus que nós não conseguimos ter acesso a Ele, mas nós pessoalmente falamos: Pai, Ele está aqui, Ele veio com você, está sempre contigo.
Você não adora uma miragem, não é uma fantasia da sua cabeça. Deus é real. Deus é mais real do que a gente próprio é real aqui. Meu amigo, precisamos ser adoradores espirituais e verdadeiros, porque às vezes estamos aqui dentro do santuário como alguém que está longe. Como se fizéssemos uma missa de corpo presente para alguém que está sendo oficiado alguns minutos antes de uma sepultura. Estamos adorando ao Cristo vivo. Os grupos de louvores têm que se esforçar ao extremo para gerar na congregação algum desejo de que eles abram a boca para cantar. E eles ficam horas pensando: como vamos fazer isto? Vamos escolher este cântico que é mais fácil. Sendo que, na verdade, irmãos, o desejo tem que partir de cada um de nós. Porque se você sabe o que Cristo fez na sua vida e de onde Ele te tirou, o que você mais quer nesta vida é proclamar os louvores a Ele. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam naquela prisão sem um acompanhamento musical, e nós temos a alegria de ter todo um aparato e muitas vezes estamos distraídos. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Quantas vezes eu me distraí, quantas vezes eu não gostei daquele cântico, quantas vezes eu não queria estar naquele movimento, mas então falei ao meu coração: se aquieta, coração pecador. Você está aqui para prestar o culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cante, mova a boca, celebre. É o que eu falava para mim e falo até hoje. Há um grande erro de achar que os grupos de louvores existem para agradar a igreja. Não, ninguém está aqui para agradar um ao outro. Estamos todos aqui para adorar aquele que é digno de louvor e toda a honra e toda a glória. Cante, faça, busque, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Lembre-se de Davi: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Não invista a sua vida num evangelho paralelo. Não coloque a sua vida numa igreja fantasiosa. Não viva às margens daquilo que o Espírito Santo já te capacitou para viver. Seja alguém que adore ao Senhor em espírito e em verdade, com intensidade de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Se acabe aqui na presença de Deus, ao ponto de quando você chegar lá fora, você está cansado, seu corpo extenuado. Eu poderia estar aqui nessa manhã, irmãos, falando do céu da China, contando histórias sobre a amplidão do universo, como se demora 100.000 anos-luz para atravessar somente a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Eu poderia estar aqui entretendo você, dizendo como você é bonito e vencedor. Você vai dar 3 passos para a fama e o sucesso vai ser garantido. Traga os seus recursos e prosperará. Mas isto não pode realmente mudar o seu coração. Vernizes não podem tampar, irmãos, a madeira carcomida de nossa alma. Não podemos colocar vestes finas para tampar corações esmigalhados. Precisamos, irmãos, de um avivamento espiritual que aconteça a partir de nós. Nós ficamos esperando avivamentos acontecendo como um tsunami do mundo exterior para cá, da Europa, da África, dos Estados Unidos. Tem que começar em nós, irmãos. Supliquemos a Deus que faça alguma coisa relevante com nossas vidas. Gerações tombam, gerações se levantam, e precisamos pedir a Deus para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, amorosos, afetivos, generosos, pacientes, perdoadores, gente que se torna referência. Meus irmãos, é um apelo que as Escrituras fazem a mim primeiramente. Se está te incomodando,
Você está acompanhado de vários aqui nesta manhã e aí na sua casa, mas quando esta palavra me pegou, eu estava sozinho. Ao anjo do Senhor escreve. E quando ela chegou em mim, eu estava sozinho e fui estraçalhado por ela. E depois de juntar os cacos, eu disse: agora eu preciso falar para os meus irmãos. Não é fácil ser um cristão, é impossível ser um cristão. Somente pela obra do Espírito Santo. E Ele já fez isso com você. Ele já começou essa boa obra no nosso coração e vai completá-la. Deus não vai desanimar de nós, é promessa, é voto solene da Trindade. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele vai completá-la. Meu amigo, minha irmã, veja o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 3, abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, veja você mesmo, olhe nos olhos do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ah, meus amados, como gente que nasceu de novo, chore pelo leite espiritual. Deseja as coisas de Deus. Segundo a Bíblia, qual é a marca dos verdadeiros adoradores? Emoção. Eu já me emocionei em cinemas e circos. Irreverência. É do meu jeito, é como eu entender. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Complexo de Gabriela, né? Os verdadeiros adoradores, segundo o texto bíblico que acabamos de ler, são pessoas que amam as Escrituras, desejam a palavra de Deus. Deus tem me dado a graça e a alegria de pastorear grupos assim. Nesses 20 anos de ministério, se é uma coisa que posso dizer sobre a congregação de Alvorada, onde comecei como evangelista, sobre a primeira igreja de Carangola, sobre a igreja de Belo Horizonte, na Cidade Nova, ou a primeira igreja de Belo Horizonte, segunda igreja de Alto Caparaó e primeira igreja de Alto Caparaó, nas roças e congregações onde pastorei também. Se alguma coisa que posso testemunhar desta igreja, é que as pessoas que têm vindo a ela, amam as Escrituras. Isso eu preciso reconhecer, honestamente, sem rodeios. Diga-se de passagem, todas as igrejas que eu precisei sair delas, deixando grandes amigos, os irmãos que me saudavam na minha despedida diziam: pastor, o senhor ensinou a Bíblia para a gente, nós temos amado as Escrituras. Eu pastoreei na roça lá do Alto Caparaó por 2 anos, congregações maravilhosas, e quando eu fui embora eles disseram: a gente gosta de ouvir o senhor, pastor, porque a gente entende o que o senhor fala. Então pensei, irmão simples, né? E eu falo de uma maneira simples. Então fui pastorear a primeira igreja de Belo Horizonte, auxiliar do reverendo Ludgero, numa igreja de sociedade, classe média alta, doutores, professores e grupos de muito conhecimento. E quando eu fui embora, os irmãos disseram: nós gostamos de ouvir o senhor, pastor, porque a gente entende o que o senhor fala. E eu vi que não tem nada a ver com simplicidade de quem ouve, mas da clareza da própria Escritura. Você pode entender isto?
Você pode compreender que o Espírito Santo fale a um camponês tão cansado do seu trabalho, num final de dia, lutando para não dormir, e fale a um doutor cheio de conhecimento, que fala várias línguas, da mesma maneira, convencendo de uma maneira tão especial aqueles corações, de forma que tanto o simples quanto o letrado se inclinem diante de Jesus Cristo e o adorem. Isso é obra do Espírito Santo. E quando Deus quer, Deus usa até pastores para fazer a obra dele. Queridos irmãos, devemos ter consciência de que a marca de um salvo é desejo pelas Escrituras. Pode ser que em algum momento da sua vida você, salvo, desanime a tal ponto que esse desejo seja nublado pelas suas provações ou pelas suas fraquezas espirituais, mas em algum momento ele vai retornar. Já tive momentos assim de completa insipidez, indigência quanto à riqueza de amar e desejar as Escrituras, mesmo no ministério quanto pastor. Mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor volta a inflamar os nossos corações. É em contato com a Bíblia que Ele faz esta obra em nós e nos chama a uma novidade de vida. Então, o desejo pelas Escrituras é a marca de um crente saudável. Está escrito em 1 Pedro 2, abra sua Bíblia, versículos 3 e 6. 1 Pedro capítulo 2, versículos 3 a 6. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para sedes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Cristo é a pedra angular, rejeitada pelos construtores. Você sabe o que é a pedra angular? A pedra de esquina? Você precisa se lembrar como eram as construções. Os arcos de pedra, eles eram feitos sem nenhuma amarração de ferro, sem nenhuma amarração de argamassa, embora houvesse argamassa. Mas as pedras eram dispostas até formar um arco, e na ponta do arco, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita se apoiavam numa pedra central. Aquela pedra central fazia que os dois lados daquele arco se apoiassem nela e se sustentassem. Quando diz que Cristo é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, é esta pedra onde o lado esquerdo e direito do arco se apoia, ou se apoiam. Se tirar esta pedra central, tudo vai à ruína, ao escombro. É exatamente assim que está nossas vidas, apoiada em tensão extrema em Cristo Jesus. Nós estamos firmados ali. Pedro, porém, diz que Cristo é esta pedra central, onde está o arco apoiado e sustentado, mas você e eu somos cada pedrinha deste arco, cada pedrinha dessa estrutura, e não podemos ser pedras solitárias, não. Não se pode formar uma igreja com crentes sumidos, não se pode formar uma estrutura maravilhosa com crentes que não se comprometem em se mostrarem, darem a cara. Recentemente, um irmão vindo da Síria deu testemunho de que, dada a perseguição do evangelho ali, eles tinham que se reunir no subsolo, numa garagem. E quando o culto começava, eles tinham que ligar um maquinário, um motor elétrico, um motor a diesel que gerava energia elétrica para abafar o som, a fim de que eles pudessem cultuar a Deus e ninguém lá fora os ouvissem, para que não entrassem ali e matassem suas crianças, esposas, famílias. Veja bem, estava difícil, mas eles não deixaram de adorar. E nós? Que desculpa daremos
O que falaremos diante de Deus? Quando chegarmos diante dele e falarmos: ah, Senhor, não deu para fazer, e virmos aqueles irmãos que morreram na Síria, ou que estavam escondidos ali, adorando a Deus, na trilha sonora de um motor ensurdecedor, porque ninguém podia ouvir os cânticos, senão mataria o nosso povo, a nossa gente. Veja, irmãos, eles não deixaram de congregar, nem no mundo sob perseguição, nem em contextos ferozes como China, Coreia do Norte, nem em contextos inóspitos quanto no mundo islâmico e na Índia extrema. Eles estavam reunidos sempre que podiam. Eles entendiam que não podiam ser um corpo desmembrado, e eles se uniam para adorar a Deus, mesmo correndo o risco de serem o último culto da vida deles. Queridos irmãos, estou como dando soco nos ares, para tentar te convencer de uma coisa que os crentes há 30 anos atrás jamais duvidariam, de que é preciosíssimo, importante, necessário e obediente estar na casa do Senhor. E aí eu te digo, nós estamos numa bela reforma aqui deste lugar de oração. Parabéns! Porque sabe, irmãos, como tratamos as coisas físicas consagradas, revelam quem somos. Os nossos tratamentos da parede da igreja, do piso da igreja, do banco da igreja, se temos recursos para isto, é claro, que seja uma igreja de bambu, mas bonita, não bambus carcomidos por cupins, que seja uma igreja debaixo de uma árvore frondosa, mas varrida ali embaixo da árvore, cuidada e protegida, porque como cuidamos das coisas do dono, revela como nós tratamos o dono. Vá a uma propriedade rural, encontre um meieiro, alguém que more ali. Se ele amar o patrão, parece que aquela propriedade é dele. Jardins, frutas, os animais bem cuidados. E você pergunta: você é o dono aqui? Não, eu sou o encarregado. Mas ele ama o patrão, e ele cuida das coisas do patrão como se fossem deles ou dele. Vá a este mesmo lugar onde alguém está ali em litígio com o seu patrão, não gosta do seu patrão. Os animais sofrem, a casa está caindo, as frutas, o pomar está cheio de insetos comendo tudo. Ele não cuida daquele lugar. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida das minhas coisas. Meu amado irmão, cuidar da casa de Deus é uma das maneiras de publicarmos o quanto nós amamos o dono disso tudo. Pedras que somos, pedras espirituais. Se cuidamos das coisas físicas, cuidemos então da nossa espiritualidade também, para que o nosso bom testemunho chegue antes de nós, não de pessoas perfeitas, pessoas que caíram e foram restauradas. Quando eu fui convertido por Cristo, os meus amigos diziam: não é possível? Rapaz, eu pensava em qualquer outra pessoa deste mundo, mas você. Mas não me repreendendo, mas impressionados com o que Cristo pode fazer na vida de um pecador miserável. O seu testemunho silente, o meu testemunho silente é do que Cristo fez conosco. Éramos para dar errado, mas o Senhor resolveu nos tornar homens e mulheres consagrados, pedras espirituais, alinhadas, tá, irmãos? Juntas, mesmo que nós às vezes firamos uns aos outros. Em Mateus 4:10, último versículo. Em Mateus 4:10, então Jesus lhe ordenou:
retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Segundo a palavra de Deus, somente diante de quem devemos nos prostrar em adoração? Dos anjos? Das criaturas? Somente diante de Deus. O grande sermão não é aquele que você diz: ah, que grande pregador, mas é aquele que você fala: ah, que grande Deus.